Olá, dona Isa! Oi! Nosso primeiro podcast live. Yes, estamos aqui. Muito bom, Pretas em Nova York, now live. E também a gente vai entrar com a dona Rebeca, que daqui a pouquinho vai estar com a gente. Eu já vi que ela está chegando aqui. Deixa eu ver onde ela está. Gente, meu puff não está aparecendo. Tá estranho. Vai aumentar a tela, vai dar certo. Ou chega a mesa para trás. Chega aí o vídeo para trás. A cama tá aqui, não vai? Exatamente. Rebeca, não chegou a sua solicitação. A minha filhada linda está aqui, Ana Laura, Inês está aqui. Emily! Muita gente bacana. Minha mãe, Dona Helenice. Oi, Dona Helenice. Manda pra geral também. Chegou aqui o da Rebeca agora. Pronto. Isa, você conseguir colocar no pin aí, senão eu coloco. Gente, nossa primeira live das Pretas em Nova York. Eu espero que vocês tenham um pouquinho de paciência. Eu não estou conseguindo aceitar a Rebeca. Não sei se você consegue por aí, Isa. Pra mim não tá aparecendo nada. Não? Deixa eu ver se eu consigo. Pessoal, só desculpa. Live é sempre assim, né? No começo, todo mundo pede Sim. Desculpa, todo mundo pede pra... deixa eu ver se eu consigo convidar. Atlanta, minha amiga. Bem-vinda, Atlanta. Enquanto a Isa vai fazendo as honras, eu vou tentando colocar aqui a Rebeca. Que é isso que eu fiz? Não sei o que está acontecendo. Rebeca, só para se você estiver nos ouvindo, entrou. Entrou a nossa cidadã do mundo. Tudo bem, Rebeca? Bem-vinda. Obrigada. Maravilhosa. Que colar é esse, mulher? Que rainha. Vamos, né? Primeira live com vocês, achei que vi incrível. Olha, chegou assim, abalando. Muito obrigada. A gente só agradece, tá? Porque isso significa carinho, respeito, consideração. Então a gente agradece, espera te retornar à altura. Certeza, já estão. Prazer incrível te conhecer, né? Primeira vez que a gente se fala assim com imagem e voz. É a primeira vez. A gente se conectou através da Ruth, né? A Ruth que já te seguia. A Ruth falou que já te segue há muitos anos. E aí ela que mostrou você pra gente. E a gente ficou extremamente feliz e orgulhosa de termos alguém que nos represente assim, em mais de 30 países. Você tem viajado, é uma produtora de conteúdo sensacional. Então, eu queria começar, a gente sempre, em todos os nossos podcasts, e esse não vai ser diferente, a gente sempre começa rindo ou pensando em uma situação inusitada, mas dessa vez eu quero, na verdade, que você se apresente, que você fale um pouco para a gente quem é Rebeca e por que a Rebeca está aqui hoje com a gente, né? Então, obrigada pelo convite, obrigada, Ruth, né, por me referenciar aí, por fazer esse convite, partilhar um pouco de quem eu sou, né, para que vocês me convidassem. Então, para mim é uma honra poder estar aqui, poder acompanhar o podcast de vocês e também dizer que a Ruth participou do nosso podcast, né, da Lição Gatur. É um pouco disso, né, eles apoiando outras mulheres. Então, eu me chamo Rebeca Leteri, né, eu sou viajante, eu sou uma cidadã do mundo, porque eu percorro vários lugares. Eu incorporo realmente as comunidades, sou viajante, eu não sou uma turista nos destinos. Então, ser uma mulher em trânsito, em movimento no Brasil e ao redor do mundo, realmente é um ato de resistência, um ato de coragem. E pensando nisso, né, não trago só eu nessa bagagem, mas a gente dá voz
em forma de coletivo, que é a Bitonga Travel, um coletivo de mulheres negras, latinas, americanas, caribenhas e mulheres africanas, países lusófonos, trazendo a voz através do blog, através do podcast, através do Instagram e através do YouTube, para que contem suas narrativas de mulheres viajantes ao redor do mundo. Então, esse aí é um pouquinho do que Rebeca Aletheia vem fazendo, mas não sozinha, mas em forma de coletivo, em forma de várias outras mulheres. Incrível, Rebeca. E o mais incrível, né? Você está falando que são mulheres do mundo, né? São as filhas da diáspora que estão espalhadas pelo mundo, fazendo essa não só conexão, não só mostrando belezas ou não belezas, né? Mas também representando, inspirando. E isso que é o mais bacana, assim, de ver do trabalho que você está fazendo, o trabalho que vocês todas estão fazendo. E nos inspira muito. E só um pouquinho aqui, só para eu falar, porque eu não falei no começo, a Ruth não está aqui com a gente hoje, por enquanto. Ela já deu uma mensagem falando, vou conseguir entrar. Ela não se sentiu bem hoje o dia todo. Ela tá viajando, né? A Ruth está também. Ela não está aqui em Nova York hoje, gente. Ela está viajando. E até a ideia, né? Porque ela foi viajar, que a gente pensou nessa pauta de hoje. E ela vai entrar daqui a pouquinho com a gente. Então, só aguardar mais um pouco. Não fiquem preocupados, a Ruth não nos deixou. Continua todo amor, tá? Só logo. Muito amor, muito amor. Isa, alguma pergunta? Fique à vontade. Aletheia, a gente vai trocando. Aletheia, Rebeca Aletheia. Eu amo seu sobrenome, amo muito. Inclusive, eu tenho uma pintura feita por uma artista aqui do Brooklyn que ela chama Aletheia. Então, toda vez que eu olho o seu sobrenome, eu penso nela. Mas eu vou lembrar, Rebeca, antes do Aletheia. Você pode falar. Pode falar Aletheia sem problema algum. Aliás, é um dos nomes que eu gosto muito, né? Porque acredito muito na importância do nome, né? Então, o meu nome Rebeca, ele significa união, laço, e Aletheia é verdade, né? Então, eu acho meu nome fantástico. Um dos dois vai me representar e eu vou me sentir muito honrada. Muito obrigada. Seu nome é realmente lindo. Especial. Do começo ao fim. Muito lindo e especial, viu? Eu estou vendo aqui vários recados. Pessoal, se tiverem qualquer pergunta, podem mandar. A gente está fazendo a live até por isso, né? Sair um pouco do estúdio para que todos participem. Então, quem tiver aqui, quiser mandar pergunta, manda na caixinha de perguntas só para facilitar aqui na hora do... que eu não sou muito boa com essa identificação das mensagens. Mas fiquem à vontade. Isa, por favor, fale um pouco também de você. A Isa é outra viajante. A Isa viaja bastante. Não fica só aqui em Nova York. Então, gostaria que a Isa também compartilhasse, linkasse um pouco com a história da Rebeca e falasse um pouquinho mais com a gente também. Bom, viajar eu acho que é o melhor investimento da vida, né? É todo mundo que consegue viajar, tem esse privilégio que não é para todos, né? Que tem tantos obstáculos, desde o visto, desde a grana e, enfim, idiomas. Mas quando se consegue viajar, eu acho que é a coisa mais enriquecedora do mundo, sabe? Porque você vai lá e você consegue enxergar, você consegue pegar na mão, você consegue sentir o cheiro, sentir os gostos de uma cultura e sentir a essência mesmo de uma cultura. Hoje em dia, né, tem tanto sensacionalismo na mídia, enfim, tanta gente tentando vender ideias sobre as outras pessoas, né? Então, acho que indo até certos lugares para realmente ver e absorver toda a cultura e a essência que um lugar tem é a melhor fonte de informação, eu diria. Sim, realmente, realmente. E eu queria. Chegou uma pergunta aqui, Rebeca, e vem muito com a minha primeira pergunta para você, tá? A minha primeira pergunta seria, aliás, de como surgiu a ideia de viajar pelo mundo? Quando você começou a viajar pelo mundo, né? Porque pode ser que você tenha começado quando era criança ou decidiu depois de grande. Eu queria saber um pouco mais de você, como você decidiu ser uma cidadã do mundo.
E aí, na sequência, né, eu acho que já emenda muito com a pergunta aqui da dona Gislene, como você já viajou 30 países, ela gostaria de saber qual é o que você mais gostou. Uau! Bom, então, essa pergunta é bem extensa, né? A resposta é bem extensa. Então, vou trazer alguns dados, né? Bom, dos 30 países, desses 30, são 9 países africanos do qual eu percorri. Uau. Muitos desses países eu repeti. Por exemplo, agora nesse momento eu estou na Venezuela, tá? No Amazonas, na Amazônia, né? Como é denominado. Então tem um estado tanto no Brasil e tanto na Venezuela com o mesmo nome, e a Amazônia, que é uma extensão territorial que pega Colômbia, pega Bolívia, pega Peru e Colômbia, Peru, Venezuela e Brasil, e alguma parte da Guiana. Então, é uma extensão territorial gigante. Quando eu comecei a viajar internacionalmente, então eu também gosto de abrir um parêntese que eu já viajei em 21 estados brasileiros, né? Então, acho que também fazer esse dever de casa de conhecer o nosso país é extremamente importante também para que a gente possa linkar o mundo com o Brasil, além do nosso território, que às vezes é só São Paulo, Rio, Bahia, né? Fica assim nesse trecho. Então, é conseguir abrir aí os horizontes. Foram 30 países que eu me dei de presente, né? A minha primeira viagem internacional, quando eu saí da universidade, eu estava no último ano da universidade, eu fui para Argentina. Então, eu consegui um voo que era super barato, assim, eu paguei R$150 ida e volta, na época, tal, e fui, meti as caras. E aí eu falei, nossa, que legal. E também tinha essa coisa assim, será que eu posso? Será que eu vou ter dinheiro? Eu não tinha cartão de crédito, nada. Meus pais também não iam ter dinheiro, assim. Então eu meti as caras. E aí depois surgiu, meu segundo país foi a África do Sul, porque eu queria muito ir para Angola, muito ir para Angola. E aí quando eu falei assim, ele não conseguiu ir para Angola, eu não ia ter o dinheiro. E aí o primeiro barato que eu conseguia pagar uma passagem de avião com o meu primeiro trabalho foi a África do Sul. Aí eu falei, então eu vou para esse país. Eu não falava uma palavra em inglês, eu não sabia, tipo, nada. E aí quantos anos você tinha nessa época? Eu tava com 24 anos. Eu não falava Uau. Tipo assim, nem amor, nem sabia falar love. E fiquei 30 dias assim, ó, viajando e percorrendo e curtindo. Depois, e aí, várias portas iam abrindo de outros países, que aí meu pai falava, e aí eu gosto de falar desses 30 países, porque às vezes, se você morar na Europa, é fácil falar que você viajou 30 países. Mas os países que eu viajei, eles foram os mais diferentes, porque aí meu pai falou assim, filha, você falou de intercâmbio e acabou de falar que no Caribe, em Trinidad e Tobago, falam inglês. Britânico. Por que você não tenta fazer intercâmbio lá? Eu já estava com quase 26. Eu falei, caramba! No Caribe. E lá tem muitos negros, e é sol, e é praia. Então, tipo, aquilo para mim foi tipo um outro gatilho. Assim, só foi uma frase, eu só preciso de um convite para ir ou algum motivo. E aí eu fui. E quando eu vi, eu já estava indo para vários países. Então, eu consegui depois um emprego internacional, que foi um convite para ir para o Tajiquistão, assim, eu nem sabia que país. E quando me falaram, eu entendi Cazaquistão. Aí eu falei assim, eu vou, mas depois eu falei, mas acho que não me falaram Cazaquistão, Tajiquistão. Aí eu fui procurar, mas eu falei, gente, é verdade, existe esse país, e eu respondi que sim. Eu nem tinha falado com a filha, e aí daqui a pouco todo mundo, nossa, você vai, que legal! Então, tipo, acho que assim, o que a Isabela falou, tipo, é ir, sabe? Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, que viajar é ir, é se permitir. Aí não me faz melhor que ninguém viajar hoje 30 países ou 20 estados brasileiros, mas é todas as possibilidades que me abriu, assim, sabe? Eu vou economizar aqui para fazer isso, eu vou ali, eu vou tentar, e aí a gente vai dando um jeito para conseguir realizar, porque viajar
ele é um estado de direito. A gente tem direito ao lazer, a gente tem direito a se divertir. Então, é muito importante realmente a gente se pertencer a esse mundo. E normalmente a gente pensa o contrário, né? A gente pensa que não é o nosso lugar de estar, não é onde a gente pode alcançar os limites, essas linhas que são imaginárias, né? Porque a gente nunca sabe onde é o limite de cada área, cada estado, país, cidade, são linhas imaginárias. Elas foram colocadas lá para nos limitar, para nos controlar, mas a verdade é que elas não existem. Exato. Então, como é que a gente não pode ultrapassar, né? Isso eu acho incrível você realmente ter ido. E um ponto que você trouxe aqui, que normalmente quando as pessoas pensam em intercâmbio, elas pensam ou Londres ou Nova York, agora um pouco mais ali na Austrália. Eu tenho visto bastante na África do Sul, mas eu nunca tinha ouvido alguém que tinha ido para fazer intercâmbio no Caribe. Eu nunca Nossa. tinha falado com alguém. Então, Arrasou. assim, achei incrível, incrível. Arrasou. E assim, eu sou muito, né, da escuta. Então, quando eu digo que eu sou viajante, você me falar uma informação, eu vou anotar aquilo. E aí eu lembro na aula de inglês. Olha quem chegou, Ruth chegou aqui. Olá, Tá bem, lindona? tô no meu melhor espírito, mas estamos aqui. Olha a minha voz. Não, mas estamos felizes que você veio aqui falar com a gente. Desculpa, Rebeca, interrompemos, mas é a nossa Ruth. Eu que agradeço. Muito obrigada, Rebeca, de verdade, por ter aceitado o convite. A gente está muito feliz de ter você aqui. Eu estava acompanhando já a live, assistindo vocês. Muito obrigada mesmo. Gente, minha voz tá terrível, né? Vocês estão percebendo. Esse é um Salva ela aí. Esse é um porre de viajar sozinha também. Eu tô aqui, ó, dormindo o dia inteiro. E a Ruth tá na Colômbia. Estou E na a Colômbia. Rebeca tá na Venezuela, é isso? Estamos do lado. Muito Estamos bom. Nossa, Gente, atravessa esse rio aí, vai dar um abraço. Não atravessa, não. Espera para ver primeiro se a Ruth fica bem. Mas depois atravessa esse rio, vamos dar um abraço. E o bom de ter viajado aqui, gente, a Rebeca é uma pessoa que você tem que ir quando você pensar em viajar para algum canto, porque ela conhece gente de toda parte do mundo. Toda parte. Eu tava aqui na Colômbia, lá em Ruth, eu tenho um amigo meu, entre em contato com ele para você fazer esse passeio. Um passeio que eu nem tinha pensado, sabe? E ela mostrou essa possibilidade. Então, muito obrigada, Rebeca. Tá vendo? Viajar é isso, né? É conhecer pessoas também, criar essas conexões. Que incrível tudo Rebeca, isso. mais do que tudo, mas não sei, acredito que a Rebeca, mais do que tudo, pode falar também sobre isso. Sim, sim. Então, desculpa te interromper e voltando aqui, você estava falando, né, que foi pro Caribe, primeira pessoa. Você já ouviu falar de alguém, Ruth, que foi fazer intercâmbio no Caribe? Para mim, foi a primeira pessoa. Então, se puder falar um pouco sobre isso e dessas conexões, né, que a Ruth está falando, eu achei que realmente, quem viaja tem essa vantagem de conhecer uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Né? Ela conhece, gente. A Rebeca é o go-to. Se você vai viajar, sei lá, para onde mesmo você estava comentando, qual era o país mesmo? Cazaquistão. Entre em contato com a Rebeca. Pede diquinhas para a Rebeca. Por favor, me explica pra gente como é que foi, Tajiquistão, que nem na imaginação existe na minha. Também não. E, né, um pouquinho do que a gente comentou, que era a questão, né, de... Então, eu estava nessa aula de inglês, que foi em Trinidad e Tobago, e aí a professora falou, olha, vocês precisam ir para Barbados. E aí eu entrei na internet e falei, gente, eu vou comprar minha passagem. Só que eu não sei, na hora da busca, eu troquei Barbados por... Era Grenada, que é uma das ilhas. Então, eu fui para outra ilha. Lá não tinha nem hospedagem, porque ainda eu aluguei um resort em outra ilha e eles, não, você precisa de avião. Sim, tipo, eu vou muito pela oralidade, pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas indicam, porque às vezes a gente vai muito assim, o site, né, esses blogs de viagem, e hoje eu me considero realmente uma blogueira de viagem, porque eu escrevo para blog, a gente tem YouTube, mas é muito isso, a oralidade, né? Tem muita gente que eu não conheço, mas que chega até mim e aí eu posso indicar. Por exemplo, foi o caso da Ruth, né? Ela falou,
fiz uma brincadeira, acho que nos stories, para onde eu vou? E eu respondi Colômbia e estava certo. Aí eu falei, não acredito, qual é a data? Como que você está indo? Então, eu falei, vai em tal lugar, por que você não escuta o podcast? Né? Acho que tem muito isso. Quando as pessoas me indicam coisa, é um respeito, é um carinho que as pessoas têm para comigo, assim, né? Principalmente com uma outra mulher preta viajando, porque você não quer que ela passe perrengue, você quer que ela seja parada. Isso aconteceu muito comigo no meu percurso, assim, no continente africano, que eu estava indo de Moçambique para o reino de Eswatini, que eu não tinha blusa. E aí uma moça virou para mim e falou assim, você não tem blusa? Eu falei, não, tipo, né, naquele é calor. E ela falou, não, é frio. E ela me deu uma blusa. Olha. Né? Que você seja protegida, se precisar, tá aqui meu telefone. Acho que é muito isso, né? A rede de apoio, ela ajuda muito. A gente tem a Valéria aqui, né? Valéria Lourenço, que ela viu também essa coisa das postagens e ela falou, eu vou fazer esse mesmo roteiro. Eu tinha feito Moçambique, Reino de Eswatini, África do Sul e Zimbábue, assim. E eu fiz um círculo, né? E ela viu, ela me dá todas as dicas, eu dei todas as dicas. E quando ela passou muito próximo da minha casa, eu falei, fica na minha casa, passa uma noite comigo. E a gente fez todo esse cuidado, né? Tipo, às vezes você é viajante, você só precisa de um lugar para ficar ou alguém para te acolher. Você tá com tanto dinheiro ali indo, que aí você só precisa de alguém que te dê um carinho, um afeto. E aí você fala assim, é isso que eu precisava, assim, né? Para continuar seguindo viagem. E é incrível, né? A sua disponibilidade, a sua vontade também, você ajudar. Porque muitas vezes, né, tem muita gente que viaja e quer ter aquilo só para o Instagram deles, né? Que é tipo, eu viajei, eu conquistei, eu fui para todos esses lugares. E aí você pede uma dica, nem sempre você consegue, nem sempre você tem. E você comunicar, passar, criar conteúdo em cima disso. Por exemplo, a gente mandou um DM para você, sabe? Porque a Ruth que entrou em contato com você, na sequência eu mandei o DM, você responder, a sua disponibilidade, isso é muito incrível. Com certeza é honrável, é honorável. Qual que é a palavra em português? A Isa que é boa de inventar palavras, eu vou deixar para a Isa. Falei, nossa, ela vai perguntar para mim a dica. Poxa. Muito bom. Eu só quero ler aqui rapidinho. Tem bastante gente participando. Obrigada, pessoal. Muito feliz de ver aqui quanta gente bacana aqui com a gente. Gente, vocês estão Vieira Mourão tá falando aqui. Parabéns pelo programa e pela ideia de conhecer o Brasil. Para você, Rebeca, por conhecer, né? Que você disse que foi importante fazer o dever de casa antes de sair do Brasil. Sempre falo isso, e foi assim que a Ruth, por exemplo, que está aqui com a gente, foi educada a pensar em conhecer pelo menos 9 estados do Brasil. Quero saber dessa história aí, Ruth, tem alguém te falando. Não sei. Eu falando nisso, eu queria fazer... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos. Eu queria fazer uma pergunta para a Rebeca falando nisso. Vai lá. Qual que você já passou nessas viagens? Eu sei que você comentou de não ter uma roupa, ter blusa quando você viajou, mas qual foi um dos maiores perrengues que você já passou nessas viagens? Acho que vem muito isso, assim, né? Eu sou uma pessoa que qualquer perrengue eu vou agradecer, assim, porque é para eu aprender, né? São aprendizados, né? E vai sair meu livro, então aqui o Esporte em fevereiro tem o lançamento do meu livro contando minhas histórias. São muito aprendizados. E aí tem uma parte que quem está fazendo a revisão do livro foram 2 pessoas, né? E agora estamos no prefácio, e elas param e elas falam, Rebeca, e é muito real isso que acontece, né? Então, teve uma vez que eu briguei com a minha mãe, e a gente brigou muito feio, e a gente estava viajando, e doente, minha mãe ficou com pneumonia, só que ela não me falou, e eu fiquei com o meu ouvido todo tampado, ficou infeccionado. Eu fiquei com uma infecção de ouvido por quase 2 meses, porque eu não falava com minha mãe e minha mãe ficou com pneumonia.
E eu tinha que viajar, o trem quebrava, saía pus, eu procurava serviços de saúde, né? Tudo com seguro viagem, que acho que é algo importante para fazer. Passava com todos os médicos, isso agravava, assim, sabe? E aí teve um dos médicos que falou assim: olha, você tenha o tímpano, né? Estourado, vamos dizer assim, sabe? Você vai perder sua audição por conta do tímpano. E eu tava com uma bactéria resistente, assim, sabe? Chegou num ar. E isso eu tinha passado por 3 países, que foi África do Sul, Moçambique e Malawi, né? Isso já era outra viagem, além daquela que eu já contei. E aí eu estava subindo e ainda queria chegar até a Etiópia e aconteceu que num dia que eu liguei para minha mãe assim e a gente conversou, meu ouvido abriu, né? E aí quando a gente pensa em psicossomático, quando a gente pensa que eu vou viajar para sair com todos os meus problemas, né? Não paro de brigar. Eu sempre trago essa reflexão assim de que eu posso estar longe, os meus problemas vão comigo na bagagem. Eu posso ficar com É a minha, verdade. mas eu estava em outro continente. Eu sofri, minha mãe sofreu, né? O pulmão também, ele tem muita resposta aí de briga mesmo, que a gente brigou e a gente estava muito ferida uma com a outra e só melhorou o dia que a gente pôde conversar, o dia que eu pude pedir desculpa para ela. E aí foram 3 meses, não tenho nada, nenhum problema no ouvido, mas realmente era o corpo gritando, era realmente falando, e para mim era muito difícil. Mas eu sempre estava feliz, viajando, colocava assim, sabe? Tipo, mas aquele incômodo, ele estava ali comigo. Então, acho que foi um dos maiores perrengues. Mas graças a Deus era isso, assim, sabe? Tipo, sendo falado para mim, escuta, né? Volta, faça seu dever de casa. Olha isso. Uau. Que mensagem, né? Além de tudo, assim, é uma mensagem, porque não foi só um perrengue que você passou, mas eu acho que para a gente, principalmente, né? Nós estamos aqui longe das nossas mães. Então, eu acho que os piores momentos, assim, que eu já passei é ter tido algum atrito, porque não chega a ser briga ou discussão, mas qualquer atrito, qualquer desentendimento numa frase ou alguma coisa nesse sentido com os meus pais, por exemplo, ou com amigos próximos, né, melhores amigos, e eu viver aqui longe deles sem poder e orgulho normalmente, né? Normalmente a gente tem esse orgulho de feriu o meu orgulho, eu não vou falar, que deixa a pessoa falar primeiro. E a gente percebe no corpo mesmo o quanto que isso interfere. Eu acho que estar longe me mostra muito mais esse valor, assim, esse laço familiar e da amizade, o quanto que isso é importante e o quanto que faz diferença. Eu não seria Elis, né, no mundo se não fosse pelos meus pais, mas definitivamente eu não estaria aqui se não fosse pela base que eu tive. Meus pais, que me fizeram tudo para que eu estivesse aqui, né? Então, você acabou de passar uma mensagem, assim, me emociona. Todo mundo sabe que eu sou muito conectada com os meus pais. Minha mãe e meu pai realmente são tudo para mim. E me emociona. E eu fico feliz de você ter ligado para sua mãe. Eu acho que a gente, né, tá falando de viajantes do mundo, cidadã do mundo, mas antes de ser uma cidadã do mundo, você é filha da sua mãe. Então, eu fico mega feliz de saber que você ligou, que você, essa doença que foi física, se reflete de algo que realmente percebe da importância da sua mãe da sua vida, né? Então, que bom que foi resolvido. Olha, era para ser um perrengue e virou uma mensagem emotiva, gente. Desculpa. Liga para sua mãe, geral. Quem não ligou para a mãe ainda, pega. Não, liga depois da live, por favor, tá? Não sai da live também, não. Tem mais mensagem para passar aqui. Mas muito bom. Só para rapidinho aqui, eu sei que a Ruth tem uma pergunta, mas só para comentar, mais um comentário aqui rapidinho para não perder. A Simone Fiuza, que é uma querida, que eu sempre falo que tem que viajar o mundo, é uma mulher que tem o mundo no olhar, sabe? É a Simone Fiuza, tá aqui falando que vivência incrível a sua, Rebeca. Dá até borboletas no estômago de vontade de pôr mochilão nas costas e partir o mundão. Parte com essa família, assim. Já falei para você, vai viajar. Sim. Muito bom. Ruth, eu vi que você queria falar alguma coisa. Acho que a Rebeca também queria falar alguma coisa, não queria?
Eu tenho um texto, né, que eu escrevi para o blog da Bitonga Travel, que é A Viajante e a Sua Família. Eu sou muito apegada com a minha família, né? Eu acho que é muito importante eu também dizer isso, porque as pessoas têm a ideia de quem viaja muito, ela é uma pessoa desnaturada, uma pessoa que não ama a sua família, né? Assim, antes de viajar, eu sempre fui muito apegada com os meus pais. Peraí, gente, que tem gente batendo aqui na minha porta. Fica tranquila, a gente te espera. Gente, olha minha vida. Mas que história, eu tô Dá pra ver? chocada até agora. Hã? Dá pra Olha ver? que linda. A Ruth está numa super vista lá, gente. Não sei se dá pra ver. Uau! Mas tem a cidade Dá aqui para de ver as luzinhas. Que Não cidade? é Nova York, é Colômbia. Que cidade você tá, Ruth? Agora eu estou em Medellín. 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 Meu dedinho. Medellín, para quem não conhece o acento. Ai, voltou, Rebeca. Vamos lá. E aí eu disse que... E aí essa coisa, né, de eu ser muito ligada com a família, eu sempre tenho medo de viajar, porque eu sou muito apegada aos meus avós, demais. Muito, assim, de algo surreal. E eu ficava com medo de ir e acontecer alguma coisa com eles, né? Deles partirem mesmo. E eles são idosos, e isso pode acontecer a qualquer momento. Então, eu me privava muito disso pensando neles. Mas eles me mostraram que era também o sonho deles. E que eles estavam felizes que eu estivesse fazendo tudo o que eu pudesse fazer, o que eles não puderam fazer. Meus avós, eles são imigrantes, né? São migrantes nordestinos, né? A sua maioria, ou um migrante de Minas, assim, para São Paulo, em busca de um emprego. Então, o que eu estava fazendo para eles é muito importante. Eles sempre me deram apoio. E onde eu pude chegar, eu sempre levei meus pais. Tive a possibilidade, então, em Trinidad e Tobago, meus pais foram me encontrar ao meu encontro. E na África também, em Moçambique, foi meu pai, minha mãe, minha tia. E depois na África do Sul foi o meu irmão, quando ia completar 18 anos, né? Então a gente traz um pouco disso, que onde eu posso ir, eu também levo minha família na bagagem. Onde eu chego é porque eles estão me apoiando, né? E em todo esse percurso, partiu fisicamente minhas avós. E elas estavam bem, muito bem, saudáveis, né? Mas elas partiram do jeito que qualquer ser humano deseja partir, sem dar trabalho para ninguém. Essa é muito fala, né, dos nossos avós, dos nossos pais. Eu quero partir sem ninguém trocar uma fralda, ninguém me levar para o banho. E foi assim que elas partiram. Infelizmente, eu não estava em nenhuma dessas partidas, assim. Me doeu muito, mas eu sei que todos os lugares que eu vou e com todas essas partidas e do qual eu me sinto muito triste por alguns dias, sempre transformo em uma viagem e eu dedico essa viagem a elas, assim, a essa partida, e elas fazem ser espetacular. Então, tem isso também. Nossa, gente. Uau. Não sabia que eu ia chorar na live de hoje. Eu também não. Meu Deus! Eu Nossa, também não Rebeca, imaginava, mas... Isso é muito real para mim, porque eu saí do Brasil com 6, 7 anos de idade, eu cresci na casa da minha avó, nasci na casa da minha avó praticamente, e ela é uma avó, foi mãe mais velha e uma avó mais velha também. Por exemplo, ela tem a idade da avó da minha mãe, ou seja, minha bisavó. Então esse medo é muito real, de tipo, acontecer alguma coisa e aí, né? Então, obrigada por trazer isso e mostrar, né, como a gente pode levá-las conosco por todas as partes, e a gente está cumprindo o legado que é delas também, ou dos nossos ancestrais, de quem veio antes, né? Então, obrigada mesmo por trazer essa perspectiva. Nem me fale, gente. Vocês sabem, todo mundo me pergunta qual é o seu maior medo de morar fora, né? Eu acho que essa pergunta é frequente para todo mundo que mora fora, todo mundo que viaja, né? Qual é o seu maior medo? E eu nunca... a minha resposta é sempre a mesma. O meu maior medo é de não rever meus pais e meus avós. Meu irmão, meus pais, meus avós. Assim, minha família no geral, né? Mas de não rever. Eu tô aqui já há quase 7 anos e não chegará tempo de rever minha família. Isso, para mim, é realmente
é o que mais pesa, assim, de morar fora. O resto, a gente se vira. Se vira. A gente se vira, né? Mas essa é realmente a parte mais pesada de estar fora do seu país. Mas isso pode acontecer e eu, né, para que eu conseguisse mudar, para que eu conseguisse sair de onde eu estava, eu pus na minha cabeça que isso pode acontecer até se eu estiver no centro de Poste Caldas e minha avó no bairro, entendeu? Então, acontece, é a vida. Então, é isso que me ajuda a continuar movendo. Mas é realmente complicado, gente. Morar fora não é fácil, não é assim, só o luxo que todo mundo vê. Tem muita coisa que a gente passa por trás, né? Que realmente complica bastante. Eu vou voltar para a Ruth, que eu sei que ela está ali quase. Eu estou tão feliz que você está aqui, Ruth. Que eu tô feliz de ver que você está bem, porque é outro perrengue de morar fora, entendeu? E ela está viajando. E aí eu já liguei para ela de cama e falei, como você tá, mulher? Porque, né, essas coisas também, não ter a mãe por perto, né? É complicado não ter o chazinho da mãe. Ou a sopa de fubá do meu pai, que cura essa gripe que você tá aí. Para Rebeca, de novo, porque você comentou que o seu primeiro país, você não falava nem inglês e você simplesmente se jogou. E eu tenho um amigo meu que virou esses dias para mim e falou, nossa, você é corajosa, foi para Colômbia e nem fala espanhol. Então eu queria perguntar para você, hoje em dia, você já fala inglês, espanhol, como que você se movimenta? Sim. Então, meu primeiro foi Argentina. Eu falo espanhol, então eu já falava espanhol, né? E quando eu fui para Argentina, mas a minha para Argentina eu fiz pelo norte do país, né? Então ela era no extremo norte, já divisa com a Bolívia. Então eu fiz aquele roteiro turístico, mas também saí um pouco dessa zona. E quando eu fui para a África do Sul, eu não falava nenhuma palavra. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal quando você não fala a palavra, você não fala o idioma, você imerge. Porque a gente é capaz de fazer coisas, se comunicar de uma forma incrível, né? E aí eu fiz o intercâmbio de inglês que foi em Trinidad e Tobago, e depois quando eu estava me preparando até para procurar um país fora, né, que eu pudesse falar inglês ou português ou espanhol, né? E a segunda língua seria o inglês, me mandaram para o Tajiquistão, que falava tajique e russo, entendeu? Então, tipo, você pode se preparar muito, muito, muito. Que desafio! E aí, antes de chegar no Tajiquistão, eu passei pela Alemanha e falava alemão. Pouca gente na Alemanha fala inglês. Eles até falam, mas eles vêm falar tão bem, então eles são mais contidos, né? E aí tem um sotaque que é um pouco mais carregado, então é um pouco diferente. Aí eu passei na Turquia e falava turco, e depois, mas aí eu cheguei na capital que falava russo, e depois cheguei numa cidade que falava totalmente tajique. Então, assim, me preparei toda, mas aí o mundo traz várias outras peças, assim, tipo, a questão da comunicação você vai falar. E aí eu tenho um vídeo, né, no YouTube que eu falo assim, só vai, né? O idioma ele não pode te impedir de você ir. Temos a Jo viajando, ela tem mais de 60 anos. Ela viajou mais de 54 países. Ela não falava inglês, tão pouco espanhol, assim, sabe? Mas você vai. Então, acho que é muito essa coisa do desejo de querer ir. E quando eu voltei para a África do Sul da minha segunda vez, era outro país, sabe? Eu acho que eu me imergi mais quando eu não falava a língua. E quando você fala, você já entende um pouco mais. Então, algumas coisas já soa não tão bem, né? Então, você já começa a entender várias outras coisas, tipo sexismo, né? Xenofobia, por aí vai, né? Mas são outras questões. Então, às vezes, é melhor você nem entender. E tem uma coisa que eu também no YouTube, que eu fui para Moçambique e fui para Portugal também, né? Uhum. E as países que falam português. Sim. E as pessoas não se entendem. Então, que ótimo! eles falavam assim, as crianças, eu acho que elas são um ótimo termômetro, porque elas falavam assim, e quando você vai começar a falar português? Aí, fala português. E até eles também dizerem para mim, não, você não fala português, você fala brasileiro.
né? E aí, tipo, não, é português. Não, é brasileiro, realmente, tipo, né? Porque a gente fala brasileiro e é isso, assim, né? Você pode estar Sim. melhor, mas no fundo, a comunicação ela vai chegar, ela vai ter que fazer acontecer, porque você está viajando, você precisa comer, você precisa brincar, e vai ser maravilhoso, e todo mundo vai te ajudar, e as pessoas gostam, vão gostar de, tipo, meu, olha só, ela é estrangeira, ela está aqui com a gente e vai ajudar, e a gente lembrar também que o Brasil, a gente não fala inglês. Você pode ir na loja, às vezes a pessoa vai começar a falar inglês, que você vai ficar assim, ó, e tão pouco espanhol, você vai ficar assim, ó, mas elas vão te ajudar, né? Então a gente pensar, e isso não impede nenhum estrangeiro de vir ao nosso país, ou de ir, né? Porque a gente não tô lá, mas assim, de ir ao nosso país e arriscar e tentar. E o mínimo que a gente pode fazer enquanto viajante é saber dizer, por favor, obrigado, né? Quanto custa? Bom dia, boa tarde, boa noite e um sorriso. Isso já abre muitas portas. Ah, que linda. Olha, emendando aqui no que você está falando, Lucas Ribeiro está falando obrigado por existir, Rebeca. Foi aqui o comentário. E, além disso, acho que até completando um pouco da pergunta da Ruth e também a nossa curiosidade, a Cecília, ela mandou aqui para a gente, a Ceci, que é outra viajante. A Ceci vai no estúdio com a gente, mora aqui em Nova York. A gente tá para marcar já ela no estúdio para falar de viagens também. A Cecília está perguntando para você para falar um pouco sobre a sua experiência de viajar sozinha sendo mulher, especialmente em países com regras muito diferentes. Essa é boa. Boa. Então, assim, né? Vamos falar de gênero, né? E eu posso falar de gênero, mas eu também tenho que falar de raça, né? Não dá para eu falar de gênero antes de falar de raça também, porque vem uma mulher brasileira e aí eu também tenho que falar de território, né? Porque a gente está falando de América, né, que é a região de toda a América, de que tem essa questão muito da sexualidade imposta, né, por um colonizador. Então, acho que é pensar nessas três vertentes, né, território, raça e gênero. Então, sou uma mulher negra, brasileira, além de latino-americana, eu sou brasileira, né, somos, do qual é visto aí como o símbolo do carnaval, né? Realmente colocam a gente numa caixinha. Em nenhum momento as pessoas perguntam qual é a minha formação, o que eu faço, mas parece que quando a gente fala, sou brasileira, né? E aí todo mundo, uau, né? Para-se todo mundo. Não sei se vocês têm essa sensação. Ah, sou da Bélgica, sou de não sei onde, sou de não sei onde, sou brasileiro. Uau, Brasil! Eu amo o Brasil! Eu amo Brasileira! Tá tudo explicado. Gente, eu quero abrir um buraco, assim, sabe? No chão, falar que porcaria. Exato, exato. Você não está sendo vista ali como alguém, tipo, pelas suas qualidades. Minha qualidade de saber, minha qualidade inteira. Não, as pessoas estão me vendo ali como objeto sexual, né? Então, como eu posso impor limites? E várias vezes é isso, é trabalhar com limites, é dizer, poder dizer não. Porque não é tão fácil, né? Tipo, você fala, não, não quero, é quem eu sou, eu não vou sair essa noite. Então, por várias vezes, né? Ah, então vamos chamar ali a Rebeca para ir. Mas eles não querem você porque querem você. Tipo, a sua querem você porque você ali é um símbolo para eles, né? Ou agora. E isso eu não estou só dizendo que passa o homem fazendo com a mulher. A mulher também, a mulher branca, o homem branco faz conosco, a mulher branca também faz essa reprodução conosco. Ah, então e agora samba? E aí você fica olhando assim, tipo, vou contar Você. uma psicóloga, né, da qual a gente conviveu junto e a gente foi numa festa, ela me encheu o saco que queria que eu dançasse samba, que eu fizesse uma aula de samba e eu falava assim, mas eu não quero, eu não quero, não, mas quero. E assim, ela me infernizou o dia inteiro, assim, sabe? E aí eu falava que não eu não ia fazer, que não ia fazer, que não ia fazer. E aí alguém colocou, né? E depois a gente começou a brincar, mas bem longe dela, assim. Ela chegou e ela falou assim, e agora o bate-forte o tambor, né? A música, sabe assim? Eu falei assim, eu não sou um objeto seu, se liga, né? Tipo, você que põe as regras, que é isso? Ninguém está pondo sobre o seu corpo e sobre suas regras. Então, viajar enquanto mulher negra, e aí quando a gente fala aí
culturas diferentes, talvez os países com culturas mais radicais, ela não seja tão ofensiva como os países liberais que a gente diz, Europa e Estados Unidos, né? Que agride a gente moralmente através desse sexismo, desse racismo e dessa questão territorial, né? Então, acho que é muito pesado isso de como eles impõem, e eles são os netos e netas de colonizadores. Eles são a reprodução dos colonos, e aí eles fazem o que fizeram com as nossas bisavós, com as nossas tataravós, de dominar o nosso corpo. Então, não quero, não vou, né? Por isso que muitas vezes eu me afasto do grupo turístico e vou para a comunidade, porque eles entendem. A gente consegue se dialogar, a gente consegue se reconhecer. Então, na maioria dos lugares que eu vou, e até foi na Europa, no Tajiquistão, onde que eu passo, na Ásia também, que foi na Indonésia, eu estava com os pretos, eu estava com os africanos, eu estou com os latino-americanos. Por quê? E nos latino-americanos que eu falo são os pretos e indígenas, porque a gente se reconhece. A gente tem os mesmos problemas, né? A gente pode se apoiar. E essa ridicularização que fazem com os nossos corpos, com os nossos cabelos, a gente não vai aceitar. Então, tipo, esse grupo não me pertence. Então, eu vou ficar realmente com um grupo do qual eu me sinto reconhecida, né? Qual eu me sinto acolhida. Uau, muito importante isso. E não sei se vocês têm uma pergunta, mas... Pode falar. Depois eu volto. Pode falar. Você se sentiu em algum momento limitada por isso ou foi mais enriquecedor? Olha, eu acho que teve choro já, né? Acho que quando a gente sofre qualquer tipo de violência, seja ela verbal, seja ela física, né? Seja na forma que for, né? A gente tem ou supera, tem duas coisas, né? Ou isso te faz mais forte. E minha avó dizia muito isso, assim, o que não nos mata, nos fortalece. Isso não vai me matar. Eu acabo de sair, a gente sai de um país que ele é racista, ele é sexista, ele é xenofóbico, sabe? É cruel que a gente vive. Eu digo que ele é um preparatório para a gente ir para a rua, né? E a gente vai para esses outros lugares, a gente também está forte, porque você está sozinha. Você está sozinha, você vai chorar, você vai engolir seu choro e você vai continuar, porque você precisa seguir. E muitas vezes, né, quando a gente fala dessa rede de apoio de mulheres negras, é muito importante lembrar a gente da Preta Rara, quando ela foi para Paris, ela conta isso, que ela começou a chorar muito. Ela não vivia naquele lugar, né? Então a violência ela vem de várias outras formas, nem sempre é do humano a humano, mas é de todo um contexto. E eu gosto muito de lembrar de Rosângela Filippini, que ela foi para o Guarujá, assim, né? Uma praia próxima aí de São Paulo, uma mulher mais velha, também acima dos seus 50 anos, e ela me ligou chorando, dizendo assim, Rebeca, eu olho as casas, eu olho as pessoas, eu não me sinto aqui, é muito rico, não é para mim esse lugar. E aí a gente acalma, a gente fala, é para você também pode isso, né? Você tem que ir, não vai embora. Como que a gente pode se apoiar? É isso, eu posso chorar, a gente é frágil, sim, a gente não precisa ser forte a todo momento, mas onde está minha rede de apoio? E aí, às vezes, uma rede de apoio é alguém não entender a sua língua, né? Quando as pessoas... Isso é o crucial, assim, no Tajiquistão, eu tive um incidente lá e as pessoas... Eu queria, às vezes, conversar com alguém que fosse a minha língua, assim, né? Eu recebi muito apoio e aí me ligaram mesmo. Você quer conversar com alguém no Brasil para te apoiar? E eu falei, nossa, real, né? Porque às vezes você falar sobre os seus sentimentos, falar em outra língua é muito difícil. Já é falar na nossa própria língua o que você está sentindo, como você está, se você está feliz, se está triste, porque a gente no Brasil aprendeu a dizer como você está, tudo bem, tudo bem. E quando a gente vê na empresa, não, eu tô triste, eu tô feliz, eu tô com o saco cheio, eu tô isso, você consegue emitir minimamente seu sentimento. E nós, dos países, né, latinos, onde a gente tem um sentimento muito aflorado, a gente não consegue descrever os nossos sentimentos. O que você está sentindo? E a gente coloca ele numa caixinha do tudo bem, tudo bem. E não é tudo bem, né? Ele vai muito mais além. Então, a gente consegue expressar o nosso sentimento,
poder falar é importante. E a nossa língua também, mais ainda, para a gente se aprofundar. Cortou o finalzinho. Se você puder só repetir o finalzinho, que eu não consegui te ouvir. Que a gente possa aprofundar a nossa dor, né? E essa coisa de aprofundar a dor é para a gente conseguir se reabilitar. Se a gente só vai se reabilitar, a gente realmente se conhecendo, né? Sabendo que... Uau. Exato. E eu, com isso, eu vou emendar em outra pergunta aqui. Qual é a maior dificuldade e qual país sentiu mais medo e por quê? Você compartilhou com a gente aquele perrengue, né? Que não foi bem perrengue, foi uma dificuldade mesmo ali com a sua mãe, mas tem algum outro que você consiga lembrar? Eu vou colocar. Essa pergunta é do Gi Medeiros, mas eu gostaria até de completar aqui, falando, né, dessas dificuldades. E, Cecília, obrigado por trazer essa pergunta, né, em relação a como é ser mulher e viajante nesses países. Mas eu queria saber, enquanto mulher preta, qual foi o pior, não o pior, mas o menos melhor país que você já foi, ou que você sentiu um medo e o porquê que isso aconteceu? Eu queria saber o melhor. O melhor também, boa. Não, assim, eu lembro muito, para mim, Portugal, né? Acho que quando... Eu nunca sonhei, nunca tive vontade de ir para Portugal, mas aconteceu de eu poder ir. E é uma coisa que eu sempre digo, assim, para a Europa eu só vou se me pague. Porque é isso, assim, o meu dinheiro eu invisto realmente em países da América Latina, eu invisto em África, eu invisto em Ásia, que são pessoas como a gente, pessoas que realmente o meu dinheiro vale a pena. Agora, esses tem que me pagar para eu ir, sabe? E... Adorei. Adorei. Vou adotar para a vida. E aí, inimaginável para Portugal. E aí, acho que o sentimento que quando você pisa lá é de tipo, meu, tudo que tá aqui é meu. Tudo que tá aqui é meu. E pra mim era ruim porque em um certo momento eu me via muito atacando os portugueses, as pessoas portuguesas, sabe? Assim, de uma forma muito violenta, assim, né? Mas ao mesmo tempo eles também tratavam com essa violência, assim. Então era meio que um choque de ambos, assim. Então aconteceu de eu ser, né, de sofrer um racismo quando eu fui procurar um walkie tour, e aí eu cheguei no walkie tour, eu falei, ai, que horas que sai o walkie tour? E aí a resposta da moça foi imediata, ela falou assim, mas não é em português. Ela não falou o horário que era. Ela já disse assim, não é em português. Ela não quis saber se eu falasse português. Eu falei assim, eu tô procurando em russo, tem? Né? Tipo, cara, eu falo 5 línguas, que eu não falo tipo, que não é em português, a pergunta não foi essa. E isso eu falei para ela, mas minha pergunta não é essa. Tipo, eu tô perguntando que horas, tipo, tipo, né? E aí eu peguei e xinguei ela e saí, assim, mas eu comecei a chorar. Quem sou eu, né? Tipo, mano, ela não quer saber quem eu sou, ela só viu minha pele, né? E já ficou isso como uma barreira. E assim como várias vezes, né? Você ouvir das pessoas, você é brasileira, você veio roubar meu marido. E eu ficava assim, cara, eu tô viajando, eu tô dando dinheiro pro seu país. E tu vem dizer, eu vim roubar seu marido, uma vez que vocês foram no meu país e roubaram todas as mulheres, vocês violentaram as mulheres do meu país, as indígenas, as mulheres pretas, e tu tá falando que eu vou roubar seu marido ainda, tipo, sabe? Então é isso, assim, né? Tipo, como o sexismo vinha e essa questão xenofóbica de território. Então, para mim, é um país muito, muito legal, assim, eu acho que vale a pena, mas você sente muito essa raiva, assim, sabe? Tipo, eles roubaram tudo meu, sabe? Então, tem muita de sentimento, então, para mim, foi muito doloroso. Portugal, mas ao mesmo tempo a comunidade angolana, a comunidade moçambicana, a comunidade cabo-verdiana e a comunidade brasileira, que hoje faz realmente Portugal ser o que é, né? Até esse levante que ela está tendo da economia, são a população negra, são as populações de que o país realmente ganhou, lucrou muito com a colonização e com realmente a retirada do ouro, a venda de corpos negros, né? O marfim. Então foi brutal. Então a gente tem que realmente lembrar esse marco histórico aí que os colonos fizeram conosco. Então é isso. Muito bom. E o melhor? Preferido.
Todos ganham. Eu sou muito apaixonada por todos, eu preciso dizer isso. Mas o meu país favorito, querido, que eu amo muito, assim, volto todas as vezes que for preciso, é Moçambique. Ah, incrível, muito bom, muito bom. Eu te perguntei no começo como foi que você começou, né? Quando foi que você começou? Mas eu queria também saber se você tem uma meta de viajar a todos os países do mundo, por exemplo. Eu tenho uma amiga que foi a primeira mulher preta a viajar a todos os países do mundo, que é a Jéssica Ubongo. Ela Ela em Salvador. eu achei incrível. Eu acho que se eu começar a viajar a outros países, eu talvez vou querer repetir também, sabe? Eu quero viajar agora, eu quero viajar todos os países também. Então, eu queria saber se você tem essa meta de viajar a todos os países do mundo. Sim. Ó, então, rapidinho, né? Voltando de Moçambique, tem um podcast na Bitonga Travel em todas as plataformas digitais, que eu falo muito de Moçambique, então é uma das viagens no podcast que eu fui entrevistada, no podcast que eu sou podcaster. Adorei! Ó, já vou avisar aqui as duas. Eu gostei da ideia. Vou começar a entrevistar a Isa e a Ruth também. E agora saiu um podcast recente também, a gente entrevistando uma brasileira, né, que vai dar a volta ao mundo para entrar no Guinness enquanto mulher latino-americana, né? Então, ela tá aí para bater essa marca. Então, assim, tem duas coisas, né? Amei. Eu quero viajar o mundo inteiro, mas eu não quero essa coisa do Guinness, sabe? Porque para mim viajar não é me competir. Eu não quero colocar obrigado a fazer isso, eu não sou obrigada a nada. Eu gosto de imergir em lugares, eu gosto de vivenciar. Então, às vezes, essas viagens de volta ao mundo, eu conheci muita gente viajando, são vários viés, né? Você quer se desafiar, eu não quero me desafiar, porque o mundo ele já é meu. Então, eu vou até onde minhas pernas conseguirem ir. Né? Eu quero ir ali, eu quero imergir. Eu nunca imaginei estar na Venezuela, na Amazônia venezuelana. Talvez quem deu volta ao mundo nunca chegou aqui. Não passou por aí. Uhum. Então, tipo, eu consigo chegar em lugares que talvez o Guinness ele nem vai falar, nem vai dizer assim, sabe? Então, às vezes é só você passar em capital, ou até quem chega no Afeganistão, você já vai ali na borda, né? Entra. Tem tudo isso, assim, né? Eu gosto de viver experiência, eu gosto de estar junto com a comunidade, eu gosto de saber quem é essa população, né? Eu gosto dessa troca. E tem uma coisa que eu sempre falo, assim, para mim mesma. Quando eu viajei, às vezes, 5, 6 países da África de uma vez, para mim, eu falava assim, meu Deus, eu não posso fazer essa viagem, porque você não consegue desligar, porque são culturas diferentes. Então eu tenho que parar, eu tenho que absorver tudo aquilo que eu vivi e depois entrar em outro, porque quando eu entro em outro país, eu ainda estou pensando no outro atrás. Eu não entrei nele realmente, assim, porque eu ainda estou vivendo um pouco do outro. E aí quando eu começo a viver um outro, eu já estou saindo dele e aí eu não vivi esse, sabe? Sim. Eu falava assim, eu não posso viajar 3 países seguidos, eu não posso. Obviamente, às vezes você está viajando, ele é mais barato, porque você não acha. Mas eu falo, não, Rebeca, não é isso, a gente já conversou, né? Então, para casa, digerir tudo aquilo, escrever tudo aquilo e depois continuar, porque é muita troca, vocês não têm noção, muita energia. Então, você não dá para ser um fast food, não dá para ser um turismo drive, assim, sabe? Tipo, rápido, fast. Então, Sim. eu gosto de acalmar, viver e ir. Se eu conseguir viajar todos os países, como diz aqui muito na Venezuela, ojalá. Mas tá tudo bem. Eu estou muito feliz de muitas conexões e pessoas e lugares que eu pude chegar onde eu nem imaginava. Maravilhosa. Ó, não quero interromper, mas tá me avisando aqui que a gente tem 5 segundos remanescente aqui. Ai. Então, a gente volta.